E aí galera, sejam todos muito bem-vindos à Sala 1604. Essa semana estamos com um tema polêmico, que é uma prática muito comum que rola no mercado do entretenimento, que é testes! Que é uma cultura de testes, concursos e competições para seleção de trabalho, para seleção de vagas de trabalho, que é um tema que gera muita discussão e muita divergência entre quem pratica e quem tá nesse meio aí. Eu sou o Murilo e para falar sobre isso comigo hoje eu tô aqui com o Ricardo Riamonde. E aí pessoal, tudo bem? Com o Victor Harmachuk. E aí galera? E com o Luiz Kemerich. Opa, beleza? Pessoal, antes de começar o cast dessa semana, a gente quer dar um feedback sobre o episódio da semana passada, que foi sobre consoles ainda valem a pena. Eu tô aqui com o Victor Spadotto. Olá, eu de novo. Que participou com a gente no último podcast. Se você não ouviu e gosta de videogame, vai lá conferir que ficou bem maneiro. Sim. E o caso é o seguinte, Victor, nós que fomos extremamente haters com jogos de futebol nos consoles, a gente tivemos uma cartinha, é isso? Exatamente. A gente recebeu um feedback do Giovanni Souza sobre especificadamente o FIFA, que é o jogo onde a gente falou que não deveria existir mais e que deveriam ter só DLCs do mesmo jogo. Não foi não existir mais, era tipo ter uma versão definitiva, né? Só antes de eu ler o comentário dele, eu quero dar os parabéns pro Giovanni, porque eu tinha certeza que a gente ia ser xingado por causa da história do FIFA. Mas o Giovanni foi uma pessoa de fibra moral e respondeu a gente como um lorde. Exatamente. Eu achei que ele ia me xingar feio assim, né? Então vamos lá, pra gente que é burro, vamos aprender um pouco sobre FIFA e porque as pessoas gostam de jogar esse jogo. Esse jogo, né? Então vamos lá, o Giovanni falou o seguinte: sobre o FIFA. A galera compra todo ano porque existe um modo de jogo online chamado FIFA Ultimate Team. No FUT, você adquire cartas por meio de moedas do jogo ou moedas compradas. Nesse modo, as cartas de cada jogador vêm com um padrão baseado em suas características reais. Como o andamento das temporadas, principalmente a europeia, vai saindo semanalmente novas cartas desses mesmos jogadores, baseado no desempenho de cada um nos jogos durante a semana. Enfim, essa é a mina de ouro da EA com o FIFA, o FUT. O pessoal comprando pacotes, querendo um Ronaldo e um Messi da vida para montar seus times e por aí vai. Sobre os gráficos e jogabilidade, sim, atualizam em todas as versões. Quem joga muito percebe as diferenças durante o jogo, mesmo as mais sutis. Estou nesse jogo desde a versão 98 do Nintendo, passando por 2004 no PS2 e migrando para o PC na versão 2016. Nessa versão FIFA 2018, aumentaram e muito a imersão, interação de jogadores com a torcida, além da física da bola e movimentação dos jogadores. Pelo menos na versão beta, está lindo demais. E sim, acredito que poderia sim atualizar o jogo por meio de DLCs, mas duvido muito fazerem por agora. Para quem joga eventualmente, não compensa jamais comprar o jogo no lançamento, mas eu que jogo todos os dias, já vou lá gastar mais R$200 esse ano. Pera aí, então seria o FIFA um Hearthstone de futebol? Essas cartinhas? É, basicamente isso, né? Nossa, eu vou baixar agora, comprado. Massa, valeu pelo feedback, Giovanni. Isso esclareceu um pouco as minhas dúvidas. E aí, Victor, você aumentou seu respeito um pouquinho mais pelos jogos de futebol? Inclusive, agora eu vou sair nesse podcast, vou comprar minha FIFA 2015. Que mentiroso, né? Nunca se sabe, né? Mas legal, tipo, eu ainda acho que sim, né? Poderia ter uma versão definitiva com DLCs, mas é a lógica do mercado, né? Isso jamais vai acontecer, então... Mas eu não sabia dessa das cartinhas, então achei bem legal, bem interessante. Então valeu, Giovanni. Espero que sua mensagem também tenha ajudado outras pessoas, além da gente, a conhecer um pouquinho mais sobre o FIFA. Sim. E continuem acompanhando o podcast e vamos para o tema de hoje, que está polêmico. Valeu, galera. Falou. Falou, tchau, tchau. Então acho que pra gente começar, vocês podem explicar melhor pra galera como é que funcionam esses esquemas de teste e de concursos aí. Bom, acho que assim, cada mercado tem o seu
seu caminho ali de escolher, fazer esses testes, enfim. Não dá pra gente generalizar que são todos assim, né? Eu vou dizer algumas experiências que eu tive e algumas experiências que eu vi em lugares que eu trabalhei, né? Começando pelo mercado que eu comecei, que eu já falei em outro podcast, foi quadrinhos. Então, quadrinhos, teste é a coisa mais comum do universo, né? O que é um teste de quadrinho? Primeiro você vê o cara da editora ou do estúdio ver se você é apto a fazer aquele personagem ou aquela página, né? Então, primeiro é uma pré-seleção, se você tem a habilidade que é necessária, mas também começa a ir para um caminho, mesmo um artista que já trabalhe na área, já atue como um quadrinista ali, ou às vezes com cor também, um colorista, ele acaba tendo que, vamos ver se o seu trabalho se encaixa com essa editora ou com esse personagem. E aí começa meio que um pequeno inferno na sua vida, que você fica lá se adaptando, né, àquela necessidade. Aí deixa um pouco o lado do que o seu estilo, o que você produz, para virar uma coisa que você tem que cumprir uma meta ali que o pessoal quer que chegue naquele estilo. E assim, é uma prática comum, é como as editoras selecionam, mas quando você está na outra ponta fazendo esses testes, cara, é um negócio que assim, é bem chato, porque você fica constantemente meio que tendo que se provar, né, para os outros que você é apto ou não a fazer aquele trabalho, né? Então assim, às vezes é uma coisa super simples, você faz alguns e já, beleza, é isso aí. E eu já vi casos não aconteceu comigo, mas amigos que tinham um determinado estilo, queriam ir para uma determinada editora, e aí os caras ficavam naquele teste tentando se moldar naquele determinado estilo, e o cara no meio do caminho ele se perde, que aí ele já não chega naquele estilo, ele já perdeu o estilo dele, né? Então é algo meio complexo, pelo menos nessa área de quadrinhos, como eu disse, é uma coisa bem comum, né? Eu gostei que tu falou essa coisa de, tipo, ficar tendo que se provar, né? Que eu já tive conversas com outros amigos meus do mesmo meio profissional, assim, e é muito chato isso de ter que ficar se provando o tempo todo, porque a gente já tem um meio de provar alguma coisa com o nosso trabalho, que é o nosso portfólio, né? Então, se o diretor de arte vê o nosso trabalho, ou seja lá quem for contratar, vê o nosso trabalho através do portfólio, e ele acha que não rola, sabe? Então, simplesmente não faça, sabe? Não consiga, procure outro profissional. É isso essa é uma das coisas que me incomoda nessa cultura de testes, assim. A gente já tem uma carreira, a gente já tem um trabalho à mostra ali, e se o cara não tem capacidade de ver que, tipo, com tudo aquilo que eu estudei, provavelmente eu vou conseguir chegar no resultado que ele quer, com trabalho, com dedicação, coisas que qualquer trabalho exige, né? Qualquer profissão exige tempo, né? Pra se adaptar ao negócio. Eu acho que é uma cultura bem, assim, com perdão da palavra, bosta, sabe? Tipo, mas eu acho bem ruim isso. Mas acho que, de certa forma, sei lá, acho válido por outro ponto, porque você vê que tem trabalhos tem projetos que são muito específicos, assim, sabe? E, às vezes, no teu portfólio não tem exatamente aquilo que eles estão procurando, mas eles acham, às vezes talvez o cara consiga, saca, fazer aquilo. E assim, eu não vejo problema quando é um teste tranquilo, assim, sei lá, que o cara dá um esboço de fazer um sketch, assim, e, sabe, o que eu acho que é problema, que entra no problema, que eu acho que muitas vezes acaba caindo nisso, é quando pedem pra você um projeto completo, quase, assim, tipo, os caras pedem um negócio gigantesco, que vale ali, sei lá, às vezes vale uma semana de trabalho, 2 semanas de trabalho. Às vezes são os prazos que eles dão, né? Isso. Tipo, você tem 2 semanas pra fazer esse teste, você tem 1 semana pra fazer esse teste. E as exigências do trabalho são resultados finais, assim. Sim, e eles pedem arquivos também. Sim. E eles pedem opções. E, cara, daí, outra coisa, não é só tu que tá fazendo esse teste. Sim. Ou seja, eles estão tendo 20 pessoas fazendo esse teste, ou seja, eles estão tendo 20 opções para algum projeto que eles possam estar desenvolvendo lá, sabe? Então, e no fim das contas, assim, a gente tem gente que vai mais pra ilustração, arte final e tal, mas também tem o pessoal que gera design, né? Que gera ideias visuais, soluções visuais. Então, no fim, eles estão recebendo trabalho de graça, sabe? Sim. No fim das contas. E é foda, porque muitas vezes eu vejo que o primeiro teste que eu fiz, ele foi aqui para um estúdio de Curitiba, e eu lembro que eu fiquei bem assustado com o contrato, porque ele mandou um contratinho junto, assim. E no contratinho dizia assim, você vai gerar, e tudo que você gerar, a gente vai poder usar depois que tiver fim.
Eu fiquei assim, porra, meio sacanagem, assim. Bem sacanagem. Sabe, tipo, assim, na verdade, beleza, é o teste, mas podia falar, ó, a gente só usa o que você fez a partir do momento que a gente contratar, sabe? Ou a gente só, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Sim. Mas, pô, a gente poderia usar mesmo você não passando no teste. Mas... Tipo, é uma parada bizarra de estar escrito no contrato. Mas mesmo que eles não usem, assim, o teu resultado final, eles usaram como parte do processo deles. Porque eles sabiam que eles não queriam aquilo. Sim, entende? exato. Daí, tipo, eles já podem pegar essa tua arte e mostrar para outro artista e dizer, a gente não quer isso. Sim. Certo? E daí ele parte dali, porque... Cara, depois que tu começa a trabalhar na área, assim, tu desmistifica todo esse processo do que é a criatividade e tal, né? E tu entende que é só trabalho, assim, certo? Sim. Cara, algumas vezes tu tem uma inspiração, alguma coisa que faz te dar o plim mais rápido, mas é um processo, é uma transpiração ali, né? Sim. De, tipo, botar as ideias fora e refinar elas, assim. Se não fosse assim, a gente não teria tanto artbook com sketches rejeitados, e os sketches massa, né? Sim. Desenhos bons, mas... que não serviriam pro propósito do filme, né, ou da animação, ou qualquer outro, o videogame, quer dizer. Então, eu queria falar também, assim, tem um cara que é muito contra essa cultura de teste, assim, e às vezes eu até fico, tipo, cara, relaxa, não precisa ficar tão alterado, assim, nos vídeos dele, mas agora eu falei um palavrão agora há pouco, então eu também fico meio alterado, mas é o Stephen Silver. Eu ia falar dele. Pois é, ele é totalmente contra essa cultura, e esses dias, fazia tempo que eu não entrava no canal dele, e esses dias postou um vídeo que teve bastante acesso, assim, tal, porque dava pra ver a raiva dele quanto isso, assim. E daí ele leu todo o contrato, coisa de participação do concurso lá, e, cara, era muito cara dura, assim, da empresa dizer aquelas coisas e exigir aquilo, certo? E realmente... Era um concurso, no caso. Era um concurso, e não era um estúdio pequeno, até onde eu saiba, assim, era pra alguma série de TV, que ia ser, tipo, fazer um personagem pra uma série de TV. Então daí, eu já acho duplamente ruim, assim, porque, imagina, ele põe de um jeito, assim, que é muito simples. Imagina se nesse concurso tu gerasse uma ideia que virasse um personagem tipo os Minions, do meu malvado favorito, né? Cara, os Minions é uma marca poderosíssima, assim, vende brinquedo que nem água, sabe? Eles são engraçados, eles são carismáticos, é um design legal, assim, é super simples, tu entende o que eles são, sabe? E é super também versátil, né? Imagina se tu tivesse feito aquilo, certo? E por uma... ganhou, tipo, um parabéns. E tu ganhou um parabéns, tu ganhou divulgação, sabe? Cara, é muita grana que tu tá botando fora, sabe? E não é só essa questão tipo, do dinheiro em si, né? Mas o valor do teu trabalho, né? O valor que tu tem. Tá, é só um parabéns. Tá, e todo aquele tempo que eu dediquei ali, aquilo merecia um pagamento, alguma coisa assim, né? Então... Você acha que isso em parte não é pela quantidade de gente que tá, tipo, entrando na área agora? Porque uma coisa que eu percebo é que eu tava até vendo uma palestra do Leonard Tell, do ArtStation lá, né? Ele disse que tava no THU do ano passado e tinha um cara lá da Riot Games, assim, e daí na THU, todo mundo que foi no THU, todo mundo queria ser concept artist, assim. Ele falou assim, 90% das pessoas queriam ser concept artist. E o cara da Riot tava assim, cara, eu não quero nenhum concept artist agora. Tipo, mas se tiver algum artista técnico aqui, mesmo que não seja tão bom, eu tô contratando, porque é o que tá faltando. Exatamente. Então, assim, às vezes eu vejo que às vezes a quantidade de oferta que tem, sabe? A galera quer todo custo. Isso ajuda mesmo, realmente ajuda. Então, assim, meu personagem vai estar no filme. O cara não quer nem pão, ele quer ganhar. Então, acho que acaba tendo essa oferta tão grande que a galera quer todo custo ter o personagem ali, ou quer estar trabalhando com isso de qualquer jeito, assim. Acho que isso acaba sendo meio prejudicial
E estimula as empresas a pedir esse tipo de teste, né? É um problema dos dois lados ainda, então, no caso. Acho que vem dos dois lados também. Isso que você falou de cada vez mais testes mais completos, uma produtora que eu trabalhei era bem comum de ter o famoso pitching, que é a concorrência, né? Então acontecia assim, um cliente grande lá, o cara tinha um conceito, né? Era um conceito X, e aí o que ele pedia? Ele pegava, sei lá, 3 produtoras, uma do Brasil, uma de Nova York, uma de Londres, aí jogava essa ideia pros caras, e aí o que saísse com o melhor projeto ali, é que acabava entrando, não, escolhemos você. Só que assim, durante o tempo que eu trabalhei, inicialmente era assim, era uma ideia, um conceito, um concept, que eles chamavam de style frame, que seria um frame como se fosse o final já. Mas, cara, com o passar dos anos, começou a ficar um negócio que os caras tinham que desenvolver tudo com 3D, com não sei o que, fazia praticamente o job completo. Aí os caras, gostamos de você, vamos trabalhar com vocês, e aí começava a passar alguns trabalhos, incluindo esse daí, né? Isso, os caras cada vez ficam mais, por mais que eles soubessem que é uma prática de mercado, dentro, quem tá fazendo, cara, não fica louco da vida. Eu ficava pensando naquele Dan Lovise que apresentou a ideia pra essas produtoras grandes de filme, né? Warner, um monte de coisa de Sony e tudo mais. E daí eu fico vendo assim, o que impede... Porque assim, chega eu, que sou um cara independente, vamos dizer que eu tenho uma ideia muito boa, assim, tipo, sei lá, acordei com uma ideia foda. Eu vou lá e vou fazer um pitching. O que impede os caras de eu fazer o pitching? A galera fala, não, beleza, não tô interessado. E depois pegar e fazer uma coisa muito próxima, tipo, em termos de uma ideia mesmo, sabe? Uma história, sei lá. Tipo, nada impede, sabe? Então eu fico pensando assim, é difícil hoje alguém independente, assim, tipo, porque você pega uma empresa, eles podem pegar aquilo ali, mudar um pouquinho e produzir já e publicar, entendeu? Agora você, sendo independente, da mesma maneira que fazendo um teste, assim, você vai fazer o teste, você pode gerar uma ótima ideia, mas você não vai ter produzido, então a ideia não vai ser sua. Então você tá sempre numa posição de desvantagem, na verdade. O que dá pra ver é que abre muita margem para uma empresa abrir de má fé com o seu trabalho, no caso. Sim, saquei. Então vocês podem me dar exemplos de testes bons e ruins nesse caso? Não. Esse mundo completamente diferente. Não, só tive... Não, na verdade, não, adoro testes. Bom, então tem aquele que eu mencionei, né, que teve contratos, assim, não foi um teste ruim, assim, eu tive que desenvolver um personagem até o final, e tudo mais, gerei opções e tudo, foi assim, mas o que eu achei pior foi a questão do contrato, assim, que dizia que eles poderiam usar mesmo eu não sendo contratado. Eu fiquei meio cabreiro. Só que o problema é que como era o meu primeiro teste, o primeiro lugar que eu tava tentando entrar, daí eu peguei e fiz, né? Daí entrando de novo naquela questão da demanda, né, da oferta. Muita gente cai nessa também por falta de experiência, né? Sim, exatamente. E teve um outro que eu fiz que foi um exemplo bom, que foi simples, assim, porque eles pediram 2 esboços de cenário, assim, coloridos, mas bem... que eu fiz em uma tarde, assim, sabe? E eles falaram assim, manda em resolução baixa e tal, não precisa ser super finalizado, só quer ver se encaixa o estilo que a gente colocar no briefing pra você. E foi super massa, assim, sabe? Foi bem legal. Eu achei legal isso aí, dessa tua experiência, Vitor, que tu tomou uma tarde, certo? Eu acho que seria o parâmetro, assim, ideal pra testes, né? Porque tu quer conseguir um emprego, tu tem que ir lá fazer uma entrevista, tu tem que ir lá mostrar o teu trabalho e tudo mais. E uma tarde eu acho que é o tempo limite, justo, assim. sim. E o tempo justo de, tipo, tu mostrar compromisso com a empresa e a empresa mostrar um interesse em ti. Mas agora eu acho que quando começa a passar do limite, assim, desse limite, acho que já vira, tipo, mas eu já tô trabalhando pra vocês, entende? Por que eu não tô recebendo por isso, certo? Então isso me incomoda, assim, bastante. Eu também tive uma experiência boa, assim, com testes que foi muito parecido com a do Vitor, assim. Demorou uma tarde e tal pra fazer, o cara só disse, eu gostaria mais isso, aquilo, voltou o trabalho, né? Mas foi esse tempo limite, assim. E daí, no fim, eu consegui chegar no estilo e o cara disse, não, vamos continuar, então. Vou mandar a coisa pra ti semana que vem e tudo mais. E foi super tranquilo. Mas já me aconteceu de ter experiências ruins também. E coisas que eu, assim,
eu não sei se... Eu acho que por já tá um pouco mais estabelecido como freelancer, certo? Eu me neguei a fazer o teste, assim. Respondi o e-mail, tudo educado, né, e tal. Não preciso brigar com as pessoas também, né? Mas eu não vou me submeter a esse tipo de coisa. Porque, cara, como um profissional freelancer, o tempo que eu tô trabalhando pra uma pessoa é o tempo que eu tô deixando de trabalhar pra outra pessoa, certo? Então, se eu pego uma semana do meu mês pra trabalhar num projeto que eu não tenho nem certeza se eu vou receber, é dinheiro que eu botei fora, certo? Botei fora meu tempo, botei fora meu esforço. É um trabalho que provavelmente eu não vou poder mostrar pra ninguém depois, certo? Então, não vale pra mim isso. E outra coisa que me incomodaram em alguns desses testes é que eles pediam múltiplas coisas. Múltiplas coisas. Tipo, personagens, cenário, pintura, sabe? Finalizado, os arquivos finais. Cara... paga, sabe? Tipo, simples assim. Ou contrata uma pessoa pra fazer isso pra ti já, certo? Mas eu não vou fazer isso de graça pra ti. E eu entendo, assim, tem certas pessoas que fariam. Mas aí tem uma coisa, esse lance que tu falou, da oferta, né? Porque eu já tenho meu trabalho, já tenho os projetos que eu tô envolvido, que eu tiro meu dinheiro, mas com certeza deve ter alguém que não tem nada no momento, e daí ele... cara, eu tô parado aqui, eu vou fazer o teste. Só que, na verdade, eu acho que esse profissional deveria dizer, olha, eu faço pra vocês, mas vocês têm que me pagar. Eu já tive... não era bem um teste, assim. Os caras pediram um freela pra mim e era tipo uma semana de trabalho, certo? E eram cenários que eu tinha que fazer e tal. Pessoal lá de São Paulo. E eles pagaram por essa semana de trabalho, certo? A gente não continuou, eles acharam que não funcionava, questão também de trabalhar à distância, eles não estavam muito afim, eles pesaram as coisas e disseram, não, a gente vai continuar com o pessoal que tem aqui. Tá, beleza, sabe, mas eu fui pago, sabe, tipo, não foi uma quantia enorme também, mas eu acho que foi um negócio assim que eles tiveram consideração de pensar, é o trabalho do cara, sabe? Ele tem que ser pago. E a gente vai... É o entendimento dessas pessoas do lance do processo também, né? Que eles não vão usar o final, mas eles vão usar a ideia aquela pra dizer, tipo, a gente quer algo fora disso, certo? Eles tinham que visualizar aquilo pra poder dizer, eu não quero isso. Sim. Então isso é válido pra eles mesmo que eles não vão... Mesmo que não seja o resultado final, é válido. Até porque se você estiver trabalhando como concept artist, você vai gerar várias opções. Exato. Tipo, é que até é um desconhecimento do próprio processo criativo, assim, da nossa própria profissão, entende? De que, tipo, é só o desenho final lá. Não, cara, é tipo... São várias etapas, certo? São vários rascunhos pra chegar naquele desenho final. Uma semana inteira tentando chegar no resultado de um personagem. Sim. E você só é pago pelo dia que você acertou. Exato, cara. É ridículo isso. Sim. Tá, voltando um pouquinho então no que vocês tinham comentado na questão de concursos e competições. Bom, então acho que teve aquele do... Você estava até comentando sobre aquele do ArtStation, né, do Star Wars. Eu não cheguei a escutar o que falou por trás disso. O que a galera reclamou? Eu vi alguns artistas no Facebook defendendo o concurso, até por uma questão bem simples, que é... Cara, a IOM, né? Eu acho que ainda é esse nome, não sei. Enfim, o Star Wars é da Disney. É da Disney. Cara, a Disney tá cheia de artista foda, certo? Eles não precisam recorrer a fanboy e pessoal que é muito fã de Star Wars pra gerar ideias novas. Esse era o ponto de vista deles, né? O concurso foi que teve um mês aí, eu acho que foi maio. Não sei, meio aquela coisa do Star Wars. Não sei. Mas teve um concurso aí que as pessoas poderiam produzir qualquer conteúdo
usando o universo Star Wars, que na verdade, no fim das contas, é meio que uma troca de favores, né? Porque na verdade a gente não pode usar legalmente, por lei, assim, a gente não pode usar essa propriedade intelectual para se promover, né? E daí aquele mês eles disseram, vocês podem fazer o que vocês quiserem com Star Wars, certo? É claro que as pessoas, vários estudantes de arte e desse meio, muitos deles não esperavam ganhar o concurso e tal, mas eles viram que gerou um grande hype, assim, que várias pessoas poderiam chegar a conhecer o trabalho deles por causa desse concurso, certo? Então foi uma troca de favores, assim, certo? Até mesmo porque, cara, é um contexto diferente Star Wars, certo? É um negócio, assim, massivo, com grande apelo mundial, certo? E ainda tem esse negócio, né, cara, eles não precisam roubar a arte de ninguém, entende? Raramente, eles estão muito bem servidos de artistas lá, certo? E na verdade acaba ajudando muito eles, porque imagino que, vamos dizer que você produz umas 500 artes muito fodas de Star Wars, assim. Cara, elas vão ficar rodando na internet, vai ser uma puta promoção. Vai ser uma puta promoção pra assim, franquia, né? exato. Porque é um monte de imagem foda, vamos dizer 500 só, porque foi bem mais, mas... Sim. Sabe, vai ser uma porrada. Só os 3 ganhadores ali, cara. Eu não sei o que eles ganharam, pra dizer a verdade, eu não fiquei cuidando muito disso, eu só fiquei... Mas os 3 principais colocados ali... Teve um cara que eu comecei a seguir por causa do Star Wars. Senão eu nunca ia chegar na arte dele, inclusive, sabe? tem conhecido do Ricardo, né? Sim, o Fred Palácio, ele tá, acho que era o terceiro, né? Terceiro colocado, e ele acabou pegando até uma vaga lá, né? Ele é diretor de arte lá dentro. Pois é. Mas acaba enchendo o olho da galera. Porque assim, de certa forma, você também pode pensar pelo lado de que se você produzir alguma coisa, você tem esperança de que vai produzir uma coisa boa, você vai ter pessoas de dentro da ILM, que é uma coisa que não é fácil você ter acesso, dando feedback no seu trabalho, entendeu? Pessoas tipo... Então, isso também é uma coisa que atrai muito a galera. Né? Outra coisa que eu queria falar sobre esse concurso, assim, eu soei bem positivo quanto a ele, mas eu não sei quanto essas questões de se eles poderiam usar a imagem, sabe, e toda aquela coisa. Mas na real é bem isso que eu falei. Cara, tu também não poderia estar usando... Tu não pode fazer teu portfólio, por exemplo, teu portfólio pessoal e botar uma X-Wing lá, sabe? Se tu não trabalhou pra franquia. Sim. Certo. Apesar de... É aquilo que você falou, as pessoas... acho que a gente conversou antes, na verdade, do podcast, mas que as pessoas... Fanart, na verdade, né, não é uma coisa legalmente... permitida, não é legal, legalmente legal. Tipo, fanart todo mundo faz e tal, tipo, eu posso pegar e fazer um monte de fanart no portfólio, vai atrair um monte de gente, mas não é uma coisa... Você não pode se apropriar. Você não pode se apropriar daquilo, porque na verdade o que você está fazendo é usando uma franquia que já existe para promover o seu portfólio pessoal na internet, o seu trabalho na internet. E daí fica aquela coisa de tipo, tá, mas tu trabalhou nisso? Foi tua criação, isso aí, certo? É complicado. E por mais que... É uma coisa complicada, porque por mais que você coloque lá que é fanart, eu penso assim, um cara inventou, sei lá, Tartaruga Ninja. Você tá pegando o trampo do cara e você tá usando pra se promover, entendeu? Sim. Então, dá pra entender como que não é justo isso, sabe? Você tá usando uma imagem de uma outra coisa que as pessoas reconhecem, que tem todo o fator de nostalgia, o fator da marca, que ele já tem afeição por aquilo, e você tá usando pra promover um trabalho seu. Uma coisa que eu sei que a galera pega é se você comercializar, assim. Mas de certa forma, se você tá promovendo o seu portfólio, você também tá... utilizando de maneira comercial, porque talvez aquilo gere um trabalho para ti. E outra coisa assim que eu queria falar até assim sobre fanart e tal, uma coisa que eu percebi, e a gente aqui na escola fez, inclusive, foi no Alien Day a gente fez umas artes, né? E daí no May 4 também rola muita fanart, assim. Eu acho que essas franquias, essas empresas, elas fazem esses dias justamente pra isso. É um dia que tu tem que, sabe, justamente pra manter a marca viva, o personagem vivo, sabe? Com certeza. E daí eles têm interesse nisso também, sabe? Então, mas aí a gente já tá saindo do coisa de teste. A questão dessa parte de
concurso que eu acho ruim é quando vocês jogaram com um assunto que ele é bem grande, um universo bem maior, mas quando você pega uma empresa genérica que bota lá, cria o meu mascote, né? Isso aí. Eu sei que até acho que tem intenção do engajamento com o público X, mas isso eu acho mais sacanagem, porque, cara, paga um profissional, né? Contrata alguém pra gerar, porque você pode criar um negócio que o cara vai usar o resto da vida e provavelmente vai usar. Eu lembro que foi engraçado que teve um estúdio que eu trabalhava, que o cara, ele quis lançar uma coisa dessa, e o pessoal interno falou assim, o pessoal da parte de arte, ele falou, cara, você vai ter um efeito oposto se você fizer isso, sabe? Sim. Tipo, daí falando, cara, melhor não fazer isso que você vai se queimar. Porque é verdade, a galera já entendeu essa hoje. E tem umas assim que são muito na cara, sabe? Sim. Tipo, porque, pô, você pega Star Wars, eles ainda têm imagem pra, né? Tipo, vou fazer aqui e tal. Uhum. Mas, pô, às vezes você pega um estúdio, assim, ou qualquer coisa menor, assim, que não tem nem, sabe? Não tem toda essa... E fala assim, concurso aqui, quem ganhar, sabe? Ganha 300 reais. Ganha vale 300 reais? Ganha um livro, um pelúcia, sabe? Um lanche no McDonald's. Pô, cara, se você for fazer uma logo... O lanche no Mac tá caro, né? Mas... tá 300 reais já. O Big Mac. Mas é muita sacanagem. Porque dá pra ver, às vezes, como que os caras se aproveitam na cara. Assim. E tem um aspecto também desse que é uma... Como é que é? Uma faca de 2 legumes, sei lá. Não, mas cara, tu faz o concurso lá. Então isso quer dizer que se a divulgação do teu concurso não der certo, vai ter poucas opções, certo? E vai ter alguns profissionais e pode ser que esses profissionais não tenham nenhum bom, certo? Uhum. E daí tu gera um negócio ruim pra tua empresa também, sabe? Tipo, fez um mascote ruim. Eu ganhei no concurso, então eu vou ter que usar esse. No fim, o que acontece? A pessoa vai ter que contratar uma pessoa pra fazer aquele trabalho, sabe? Sim. Tipo, é muito estranho esse mercado. Eu não aguento mais. Então, mas os testes, que nem o Ricardo tinha falado dos testes de gibi, né? Pra gibi, que tipo, às vezes o cara precisa fazer um negócio certinho, acertar ali exatamente aquele estilo e tal. E eu acho que é difícil também, às vezes, para as empresas, porque, por exemplo, teve um teste que eu participei que eu não finalizei, porque estava dando muito trabalho, que era um teste para aquele joguinho do Banner Saga, bem no comecinho do Banner Saga, o primeiro Banner Saga lá. E você tinha que fazer um cenário daqueles que eles têm, que é um monte de layers, assim, com parallax, né, que mostra passar o volume e tal. E eles mandavam um esboço e você tinha que gerar um arquivo na resolução já final, assim, com a finalização certinha para poder mostrar que você conseguia, tinha um nível de qualidade para concluir aquilo, né. Mas assim, eu entendo por que eles precisam desse teste, porque é difícil você achar aquele estilo específico, aquele tipo de trabalho no portfólio, é difícil achar. E realmente começou a demandar muito tempo, daí eu acabei desistindo. Assim. Bem que tu fez. E digo mais, esse tempo que tu trabalhou, tu deveria ter sido pago. Então, é aquilo que você... aquilo que eu tava falando, tipo, cara, fica muito fácil ser diretor de arte, assim, sabe? Porque as tuas decisões, elas têm muito menos peso. Tu não tá avacalhando ou não tá zoando com o orçamento que tu tem para aquele projeto, certo? Fica mais... Cara, eu acho que no mínimo umas 20 vezes mais fácil achar um artista pra ti, certo? Mas daí, se tu não poderia fazer esses testes, certo? Se ninguém aceitasse esses testes, esse diretor de arte teria que entender muito mais de arte, certo? Conhecer muito mais artistas. Ele teria que pesquisar mais e entender, ter um olhar de tipo, esse artista ele vai conseguir chegar onde eu quero. Ele vai ter que assumir mais responsabilidades, certo? E aí, quando ele nos pede, os estúdios nos pedem esse tipo de teste, eles estão tipo, meio que tipo, dando de ombro, assim, sabe? Faz aí, certo? Se deu certo, legal, se não deu certo... tudo bem, eu não perdi nada, sabe? Eles não perdem nada. Essa é a grande verdade. O único que pode sair perdendo é o artista, porque ele botou o tempo dele em cima, certo? Então, eu fico assim, tipo, cara, eu tô fazendo meu trabalho, ele tá fazendo dele. Que na verdade, sabe? Que na verdade talvez eles pudessem fazer...
por exemplo, ver quais são os artistas válidos ali, que, tipo, o cara que já tem um portfólio, mesmo que não seja exatamente o que ele quer, né? Sim. E falar pros caras tentarem fazer o teste e pagar um tanto para os caras fazerem o teste, pra você, claro, realmente quem se falou, o diretor de arte vai lá e vê, esses artistas têm chance de fazer uma coisa muito boa nesse sentido. Sim. Daí você paga um pouco, não precisa ser um valor às vezes também completo, assim, um teste, mas, paga um valor decente ali pro cara fazer e tentar, e não pegar assim e chutar, qualquer um que quiser fazer o teste aqui pode fazer, né? Exato. Qualquer um pode fazer e a gente não vai pagar nada, e quem acertar, acertou. Assim eu também começo a fazer 500 projetos, sabe? Mas eu acho é bem uma questão de responsabilidade mesmo. E é irresponsável simplesmente pegar e largar assim, sabe, pros outros. Eles não querem assumir o risco, certo? Bom, tu não quer assumir o risco, então não faça. Essa é uma grande coisa, sabe? Pra mim é isso que eu fico... Posso falar? Vou falar. Da cara. Cara, tem uma outra coisa que eu já vi desses testes que eu fiz e de outras pessoas, é que as empresas só falam contigo depois do teste. Isso vai me desculpar, mas é muito cretino. É muito cretino, sim, cara. Sim. Tipo, tu só fala comigo depois que eu fizer um trabalho pra ti. Não, cara, eu acho que tu tá invertendo, tu tá distorcendo como é que se dá uma relação profissional, certo? Sim. Tipo, porque qualquer coisa que tu vai pedir alguma coisa pra alguém, tu sempre vai chegar lá, vai conversar, vai tratar com aquele profissional e vai pedir um negócio, certo? E essa coisa de tipo, depois do teste a gente vê se a gente conversa, vai tomar bem no meio do teste. Sinceramente, sim, não tô nem aí se as empresas que me mandaram o teste estão ouvindo isso. Porque eu acho que tem que parar com isso, sabe? É um desrespeito enorme, sabe? Tu deixar a entrevista pra depois, certo? Então, porque no fim das contas, eles não querem só a tua arte. Eles não estão pagando só pela tua arte. Eles estão pagando por toda a tua postura profissional também. Tu vai entregar as coisas no prazo, tu vai se comunicar bem com a equipe. E essas coisas contam, certo? Sim, claro. Então, tipo, tu vai me tratar só como um cara que só faz desenho ou tu vai me tratar como um profissional? Até porque, às vezes, o cara nem... tem muita gente que nem é tão foda, assim, tipo... ou tem muita gente foda que o comportamento profissional às vezes não é interessante e acaba prejudicando. Acaba, na verdade, às vezes um cara que é médio, que não é tão foda, mas que tem um bom... Sabe, exato. Porque no fim das contas é um profissional inteiro. No fim ele funciona melhor como profissional e pode até trazer um negócio melhor que talvez não estivesse tão aparente que nem aquele outro cara que todo mundo fala bem ou coisa do tipo. O problema desse tipo de teste é que separa 100%, né? Tipo, o cara eu só tô vendo o trabalho do cara, só. Sim, bizarro. Então tá. Desabafou? Desabafei, botei pra fora. Uma coisa que é comum também em agência de publicidade tem uma determinada época do ano que tem o Festival de Cannes, que eu não sei o que vínculo tem com o de cinema, se são coisas separadas, se é a mesma coisa, mas que acaba acontecendo assim, pelo que eu sei, se cria publicidade fictícia, produtos são produtos reais, mas se criam conceitos que não são necessariamente, vão ser veiculados, e aí a galera faz uma super produção em cima disso para ir para esses festivais, para esse festival em particular. E aí isso acontece muito dos caras, diretor de arte, a gente chegar num artista e falar assim, você quer entrar nessa? Tipo, não tem grana. Então aí você fica fazendo um mega trabalho, que geralmente tem que ser um trabalho de altíssimo nível. E aí fica assim, se aquele cara ganhar aquela conta, depois ele vai te chamar para trabalhar com você. Então é muito comum isso, muita gente faz. Eu sei de amigos que concordam, sei de amigos que discordam. Eu acho que no mínimo um valor, nem que seja simbólico, tem que ter nessa relação, né? Senão você fica... Eu já vi gente fazendo umas peças absurdas, assim, meses trabalhando em cima para não receber nada. Tem casos extremos. Um dia desse eu ouvi, eu acho que entra próximo desse tipo de história. Um grupo uma dupla de estudante que saiu da universidade, acho que lá da França e tal. E teve um filme bem famoso, uns diretores bem famosos que chamaram, eu esqueci qual que é o filme agora, mas os caras chamaram os caras para fazer a edição do filme. Os caras fizeram a edição do filme inteiro, um filme de verdade.
de graça. Tipo, E aí? um filme... Né? Tá, e o filme saiu, isso, deve o filme ser saiu e o filme existe, é um bom filme, né? É um filme bem editado, por acaso. Bem editado, os caras Ei, fizeram tá de graça, louco, cara. Não, acontece também já... A gente tá falando no nosso aspecto como artistas visuais, né? Mas tem o pessoal do texto também, que faz tradução. Esse tempo deu um bafafá aí com alguma tradução do Dungeons and Dragons, algum livro de RPG, não deu? Daí, não sei, não me inteirei dos assuntos assim, sabe? Aconteceu de novo. Tipo, por isso que eu já, quando vem essas coisas assim, que eu fico com o pé atrás, eu tipo, quer saber, eu não vou dar continuidade nesse capítulo aí, certo? Vou cortar isso pela raiz. Não quero ser assunto no Facebook. Sim. Quer dizer, não sei, eu espero que tenha muitos views no podcast e Não quer ser. Então, acho que pra gente ir concluindo esse assunto, no final o que fica? Essa cultura de testes, no fim, ela tem seu ponto positivo ou é 100% negativo? O que vocês podem me dizer? Pra mim é 80, 90% negativo, assim. Por causa... Eu falo pelas minhas próprias experiências, pelo que eu vejo aí no mercado acontecendo, né? Eu acho que é muito raro o cara encontrar situações que nem o Victor teve, fazer um teste rápido, assim, e... É isso aí. Bom, a minha conclusão é que acho que você tem que dar uma analisada no mercado que você quer atuar e aí vai de você escolher se você topa ou não topa entrar nessa, né? Eu acho que, como eu estudei mercado de quadrinhos, eu sei que a porta de entrada geralmente é o teste, então é um pouco difícil falar assim, não faça porque senão você não entra, né? Mas quando você já é um profissional, eu acho que é um pouco complexo você ficar se provando, se mostrando, né, o tempo inteiro. Em outros mercados é a mesma coisa, né? Você quer entrar nessa, é uma possibilidade de um trabalho futuro, mas que poderia haver aí uma remuneração mínima, acho que é justo, né, pelo trabalho. Então a dica que você dá seria, no caso, analisar mesmo o teste, né? Exatamente. Porque são casos e casos. Isso. Acho que não tem como fugir muito disso. É o que eu diria também, assim, analise. Acho que principalmente se você está começando e está entrando em projetos menores, assim, eu acho que o mercado pequeno, assim, ele é muito mais bizarro, sabe? Porque tem uma galera que explora na cara dura, assim, sabe? A galera tipo, explora mesmo, assim. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com o mercado de começo, quando você está começando, porque tem estúdio pequeno e coisa assim que os caras... às vezes os caras não querem saber, assim, saca? Não tem muito essa ética e tudo mais. Porque quando você tem um estúdio grande, ele já... Né, normalmente ele já está comprometido com um monte de coisa, com um monte de gente e tudo mais. É mais difícil acontecer esse tipo de coisa. E mesmo se acontece, que nem também. Mas assim, você está começando, principalmente, olhe muito, veja se é justo o que está sendo pedido, assim. Veja se, sei lá, às vezes vale a pena você montar uma peça para o seu portfólio no tempo que você está fazendo. Porque, cara, às vezes o cara coloca um contrato que você não pode nem divulgar a imagem de teste, sabe? É idiota. No mínimo você poderia divulgar, o teu tempo. Então, eu acho que isso, assim, às vezes vale a pena você dedicar um tempo sério ali, que você vai estar dedicando seriamente num teste, dedica um tempo sério numa peça pessoal sua, sabe? Ver se vale a pena, acho que talvez isso vale mais a pena do que fazer um teste absurdo, assim. Mas, também, tem testes que são razoáveis. Às vezes você compra a ideia do projeto e vai por... Sim, também tem isso. Tem o aspecto pessoal, né? Também de, tipo, você querer fazer parte de alguma coisa, assim, porque no meio do entretenimento tem projetos que são, tipo, são só simplesmente produtos, assim, e tem outras coisas que são mais um lance de expressão artística mesmo, de um grupo de pessoas, né? Então aí fica teu critério, se tu quer fazer parte daquele grupo, né? E também... acaba que mas aí tu tem que abraçar o projeto também, né? Porque o problema quando a gente trabalha com entretenimento e arte para entretenimento é que envolve muita parte pessoal, querendo ou não, né? Quando o cara foda saiu da Blizzard, às vezes, porque cansou de fazer aquele tipo de arte, sabe? Cara, e o cara às vezes ganha bem, o cara tá indo... E o cara cansou de fazer aquele tipo de arte e acaba envolvendo muito essa parte pessoal, às vezes que o cara ele só vaza, assim, você pega o Dice Tsumi lá
né? O cara saiu da Pixar pra fazer trabalho pessoal dele. Porque o cara cansou, assim, mas eu duvido, assim, que, era uma bosta ou que ele ganhava mal, assim, sei lá. Mas então eu acho que, tipo, é porque às vezes acaba tendo bastante essa parte pessoal também, então, sei lá, é por isso que acaba, que confunde essas áreas, sabe? Tipo, às vezes o cara, vou fazer um teste, não vou fazer um teste, porque o cara tem o cara faria um trabalho de 1 mês de teste pra Blizzard, sabe? Se a Blizzard pedisse, assim. E daí o problema é que às vezes acaba envolvendo muito essa parte de paixão e as pessoas podem se aproveitar disso. Exato. Bom, pessoal, acho que é isso. Já deu pra gente dar uma discutida legal no assunto, chegamos a uma conclusão legal. Eu espero que esse podcast, esse tema tenha ajudado você aí nos dilemas da vida. E é isso. Você também pode deixar aí nos comentários se você concorda ou não concorda com essa cultura de testes. E escute os nossos outros podcasts da Sala 1604. Dá uma chegada lá no nosso blog, que é o revolutionnow.com.br, que lá é o nosso canal de notícias e canal de artigos. Também dê uma conferida no nosso YouTube da Escola Revolution, que lá nós postamos vários tutoriais e a gente também tem um Gameplay Art, onde a gente discute algum jogo enquanto a gente bola alguma arte legal. É isso aí, obrigado pela presença e até semana que vem, galera. Valeu! Valeu! Tchau. Feito!